Se você está cansado de dicas fúteis sobre como aumentar seu foco, do tipo estude na biblioteca, tirar as distrações de perto, ou até usar o método Pomodoro e simplesmente focar, você está no lugar certo. Eu sou o Guilherme, eu sou estudante de medicina na Universidade Federal do Piauí, estou atualmente terminando o 6º ano de faculdade, terminando o curso de medicina e estudando para as provas de residência, aumentando meu percentual de acertos com consistência. Eu precisei desenvolver o método Estudo Tranquilo, que me permitiu ser mais eficiente com o meu tempo e ter tempo livre para fazer as outras coisas que eu gosto de fazer. E vários de vocês comentaram nos meus vídeos sobre dicas, inclusive para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, e essa dica, principalmente a última dica, vai servir, mesmo para quem tem déficit de atenção. Por isso, fica até o final e vamos começar com: por que a gente consegue assistir TV e mexer no celular tendo um foco ou entretendo naquela atividade? Ou seja, não sentimos a falta de foco na hora de fazer outra atividade mais tranquila, mas sim na parte de estudar. Uma boa parte disso se deve ao primeiro ponto que a gente vai falar, que é a falta de um foco pré-determinado. A primeira etapa para aumentar o seu foco de uma forma exponencial é aumentar a sua claridade mental, tendo um foco específico do que vai ser estudado. Mas eu não estou falando da matéria que vai ser estudada, mas também do que vai ser feito naquele tempo. Quando a gente define um objetivo específico, o fato da gente alcançar a meta libera uma descarga de dopamina e deixa o seu cérebro menos confuso quando se trata do aprendizado. Porque agora ele está ciente do objetivo específico que você determinou antes de começar a estudar e consegue inclusive ver o resultado do estudo. Isso não é nada mais do que tornar a recompensa de estudar uma coisa palpável. E o melhor de tudo, a recompensa está dentro do próprio processo de estudo. Ou seja, quando você conclui a atividade, a recompensa está nela mesma. E é preciso que frequentemente você determine um objetivo específico que precisa ser feito, do tipo responder 20 questões de obstetrícia da minha lista de intensivo para a USP, que eu fiz hoje à tarde. Ou assistir por inteiro a aula de obstetrícia da revisão que eu estou fazendo. Para você que está na universidade ou até na escola, ler 20 páginas de um livro específico também pode ser uma atividade, ou fazer a parte introdutória do seu relatório. E esse primeiro ponto do estudo tranquilo, ele serve para qualquer pessoa e é algo muito inicial. Mesmo que você hoje não tenha foco algum, essa dica já vai dar uma diferença. Só que é aí que a gente entra no segundo ponto, e ele se chama cargas progressivas de foco. A realidade é que se você tem dificuldade para se concentrar, é porque você provavelmente não faz isso com muita frequência. E, na realidade, ter concentração e foco funciona exatamente igual como na academia. Esse princípio é como está na academia. Você vai aumentando as cargas, aumentando os pesos de forma progressiva à medida que faz repetições de um exercício. E se você nunca treinou, é óbvio que vai ter que começar com pouco. É esse o problema de pessoas que nunca estudaram em alto nível ou estão há muito tempo sem estudar, isso também é válido, e querem fazer tudo de uma vez com muita concentração. Não vai dar certo. Observe quanto tempo você consegue ficar focado sem se distrair. Coloque inclusive um cronômetro do seu lado, contando quanto tempo você está focado na atividade, sem querer se levantar ou sem prestar atenção em outra coisa, só realmente focado naquela atividade. E toda vez que você for sentar para estudar, vai cronometrar e tentar bater aquele tempo, aumentando de uma forma gradativa. Isso vai funcionar para aumentar o seu tempo sentado e o seu tempo tentando se concentrar naquilo. Só que aumentar o tempo que a gente passa com a bunda na cadeira não vai determinar que você está concentrado na tarefa. Você pode muito bem se distrair com qualquer coisa ao seu redor e na realidade dá para chegar no fim do dia tendo lido só 5 páginas das 20 e ainda achar que fez muita coisa, quando na verdade não. E é por isso que a gente precisa do próximo passo para garantir a concentração no estudo. O terceiro passo do estudo tranquilo é focar ativamente. E isso pode ser feito de duas formas principais. A primeira que eu vou falar para vocês aqui é utilizar a técnica de resumos ativos. Digamos que você esteja assistindo uma aula gravada ou lendo uma apostila, um capítulo de livro. E quando você assistir 1 a 3 minutos da aula, parar para colocar no seu resumo, sem olhar novamente os slides da aula do professor, só tentando resgatar aquele conteúdo dos 1 a 3 minutos que você acabou de assistir. Dessa maneira, a gente se força a realmente entender o que está sendo dito naquela aula e resgatar aquele conteúdo. E não só ficar anotando de uma forma passiva. Sem contar que ou a gente realmente processa as informações, resgata, ou a gente não vai conseguir fazer esse resumo. E o segundo princípio de focar ativamente é a lei de Parkinson. Já falei ela em outros vídeos aqui do canal, e ela se fundamenta no fato de que
Quanto mais tempo você tem para fazer uma tarefa, mais você vai enrolar e deixar para fazer nos últimos minutos. E você precisa determinar uma quantidade de tempo específico para fazer cada uma das atividades. Se você definir que tem 3 horas para resumir o capítulo de um livro, eu vou ficar numa pressão um pouco maior, uma pressão positiva, que eu preciso ao final daquele período terminar o livro que eu tinha que fazer. Só que no começo, mais uma vez, vai ser muito difícil. Mas à medida que a gente obedece o nosso cérebro com os cronogramas e com aquilo que a gente programa, vai ficando mais fácil. Isso gera um estresse saudável que aumenta o seu foco e performance. Tudo isso serve para que a gente maximize aqueles preciosos momentos que eu consigo ficar focado sem perceber o meu ao redor, até porque a maioria de nós somos uns primatas, que a gente pega no celular, pega no computador e se perde mesmo. Olha, uma formiga. E é por isso que precisa aproveitar os momentos de pura concentração e fazer com que eles se repitam. E por último, eu vou encerrar com a estratégia que funciona para literalmente qualquer pessoa. Inclusive para quem tem déficit de atenção e hiperatividade, é uma boa estratégia para recuperar o seu foco. Porque eu sei que tem muitas vezes que eu tô focado numa tarefa, tô aqui fazendo tudo que eu tenho que fazer, mas eu olho pro lado, eu me distraio com qualquer coisa, qualquer besteira ao meu redor, e aqueles 2 segundos são suficientes para perder o foco. Suficiente para destruir qualquer impulso que foi criado. E é uma técnica que eu chamo de recuperar o foco. Toda vez que você perceber que está se distraindo ou saindo da tarefa de antes sem conseguir voltar, feche os olhos, faça uma pausa e concentre-se apenas em perceber a sua própria respiração. Faça isso por alguns minutos e a gente sempre se esquece da nossa respiração, mas quando a gente determina para o nosso cérebro que precisa perceber aquilo de forma ativa, esse pequeno exercício vai treinar o seu cérebro para ficar em alerta, para não perder o foco, e a partir de um tempo o seu cérebro vai ter mais facilidade para focar na atividade, inclusive resgatar o foco quando ele for perdido. Fazendo isso apenas alguns minutos e mesmo que você nunca tenha meditado ou feito nada do tipo. Não precisa saber meditar. E não tem desculpa para não tentar isso pelo menos uma vez, até porque investir poucos minutos em resgatar o seu foco, treinar o seu foco, vale muito a pena quando você consegue às vezes horas completamente focado. Então se concentrar é uma dificuldade para a maioria dos estudantes, só que é só uma parte do estudo. E o problema é que a maioria das pessoas não sabe estudar de uma forma que ganhe tempo e uma forma que retenha muito conhecimento. Então no próximo vídeo que eu vou postar aqui e colocar aqui do lado quando for lançado, eu vou ensinar a minha técnica secreta que transformou o meu estudo na faculdade de medicina e tem me ajudado a memorizar absolutamente tudo. E você pode aprender como fazer assistindo esse vídeo aqui ao lado. Te vejo lá.